Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa revista Betel, desta feita lição de número 4, onde vamos estar falando sobre o profeta menor Amós, ao qual nos fala sobre buscar ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor em sua vida cotidiana da maneira certa, correta? Vamos estar aprendendo com este profeta o que é buscar ao Senhor de todo o coração. Lição de número 4, ao qual diz Amós: é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Textual diz lá em Amós 5,4: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Texto de referência: Amós 7, 7, 8, 9, 14 e 15. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Itaipava, estudante de teologia e professor de escola bíblica dominical na minha igreja local. Pois bem, você sabe o que é buscar ao Senhor? Ou você já se acostumou com a presença de Deus e já não tem buscado mais? Pois bem, vamos começar esta aula abordando um assunto bastante interessante. Você que é casado, você que é casada, tem aí seus 30 anos de casamento, 25, 40, 45, pela misericórdia de Deus, com o tempo você vai se acostumando. Eu acredito que muitas das vezes nós não dizemos um para o outro, ou você não diz para a sua esposa, ou você não diz para o seu marido, eu te amo todos os dias, porque você já se acostumou com a presença do seu marido, ou já se acostumou com a presença da sua esposa. Com o passar do tempo, é natural nós irmos caindo no comodismo, nós irmos nos acomodando às situações. Já bem diz o texto sagrado a respeito de Sansão, que era o nazireu de Deus, ao qual ele foi se acostumando com a presença, até que um dia ele pensou que estava com a presença e já não estava mais com a presença de Deus. É natural nós, com o passar do tempo, gradativamente, nós irmos nos acostumando com a presença de Deus, até que um dia ela deixe de ser novidade. Como assim alguém pode se acostumar com a presença? Nós vemos por aí, pelas redes sociais, em muitos lugares, algumas pessoas brincando até com línguas estranhas, brincando com manto, ou como diz o reteté, tirando chacota, brincando, porque já se acostumaram com a presença. O sobrenatural já se tornou algo na vida delas tão natural, como poderíamos dizer assim, que elas começam a brincar com o sobrenatural, não sabendo com o que estão a brincar. Então, elas se acostumaram com a presença a tal ponto que a presença já não é mais novidade, então se torna algo cotidiano. Aí começam a brincar em qualquer ambiente, em qualquer lugar com a presença de Deus. E com o passar do tempo, quando você passa a não ter mais novidades, né, você começa a levar as coisas no automático. O que significa isso? O que tem de novo no Evangelho hoje? Desde os tempos de Abraão até os tempos de Hermes, hoje, ao qual nós estamos a vivenciar, não tem nada de novo. O Evangelho é palavra, o Evangelho é oração, o Evangelho é jejum e o Evangelho é santidade. Não tem nada de novidade. O Evangelho é muito simples. Algumas pessoas tentam de forma mirabolante tentar transformar o Evangelho em outras coisas, mas diz a palavra de Deus, se for pregado outro Evangelho, que seja anátema. O Evangelho é muito simples, o Evangelho é Jesus Cristo, o Evangelho é palavra, o Evangelho é oração, o Evangelho é jejum, o Evangelho é consagração, o Evangelho é intimidade com Deus, o Evangelho é santidade, coisa pouco pregada hoje em nossos púlpitos, em nossas igrejas. E como não há nada de novo mais, as pessoas entram no automático e começam a fazer algumas coisas por fazer, tipo orar por orar, ler a Bíblia por ler, jejuar por jejuar sem propósito, tudo vai entrando no automático. E quando começamos a vivenciar as situações, nós adentramos em algo chamado formalismo, o que vem a ser isto. Nos tornamos crentes formais, formalistas, que começamos a observar regras, preceitos, métodos e nos esquecemos do mais importante, que é a presença. E neste cenário estava inserido um profeta chamado Amós, num cenário não tão diferente hoje dos nossos dias. O profeta Amós era alguém que estava inserido nesse cenário de formalismo, já estavam tão acostumados com a presença, estavam tão formais, tão cheios de regras, preceitos, de cultos solenes, muito lindos, até de serem vistos, mas sem a devida presença de quem deveria estar. E Deus levanta Amós neste cenário para pregar uma palavra de arrependimento, uma palavra para o povo se entregar, uma palavra para o povo buscar, uma palavra contra
aquela liturgia, contra aquele formalismo religioso ao qual eles estavam vivendo. O reino do norte, a nação de Israel, estava a vivenciar um tempo de esfriamento, um tempo de pouca entrega, um tempo de pouca busca. E quando Amós se levanta para fazer esta obra, o que acontece? Se levanta um outro profeta mais renomado, chamado Amazias, e começa a ridicularizar o profeta Amós, e começa a tentar desacreditar o ministério dele, começando a dizer: você não tem título, você não é ninguém, você é um homem do povo, um homem simples. Quem é você para tentar nos ensinar sobre o Senhor? Já aconteceu isso na sua vida? E você entregar uma mensagem de Deus para alguém, de pregar para alguém, e alguém te olhar de alto a baixo e te perguntar: quem é você para falar assim comigo? Eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho 15 anos de evangelho, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40. Tem pessoas que se orgulham do tempo que tem de casa, como se tempo de casa no evangelho levasse alguém para o céu. Só que nós entendemos que o que leva para o céu é a palavra, que nós entendemos que leva para o céu é a busca, nós entendemos que leva para o céu é a intercessão, nós entendemos que leva para o céu é o jejum, nós entendemos que leva para o céu é a unção que deve ser buscada todos os dias. E nós entendemos que título não confere unção. Amazias tinha o título, mas já não tinha unção. E Amós talvez não tinha o título devido para a época, mas ele tinha a unção. Então nós entendemos que a unção vem antes do título. Quantos hoje vivendo do título? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas já não tem mais a unção. E duro é não ter a unção. E o que confere a unção? O que confere a unção é a busca. O que confere a unção é a entrega. O que confere a unção é buscar o Senhor, como diz o textuário, buscai-me e vivei. O que confere a unção é a busca ao Senhor. E não é qualquer busca. Hoje, infelizmente, nós temos muitos, como nos tempos de Amós, poderíamos dizer, artistas da adoração. O que significa isso? Cantam muito bem, pregam muito bem, são muito eloquentes, mas são vazios. Por que são vazios? Porque cantam muito bem, não tem cura. Cantam muito bem, não tem salvação. Cantam muito bem, não tem libertação. Pregam muito bem, não tem libertação, não tem salvação, não tem quebrantamento mais, porque está faltando a unção, que é o essencial. E o profeta Amós, ele pregava justamente sobre isso. Buscai-me, Israel. Buscai-me viver. Você quer ter uma vida com Deus? Começa a buscar a presença. Você quer ter uma vida com o mestre de verdade, antes do título? Começa a buscar o Senhor. Título não é nada, a unção é tudo. Glórias a Jesus. Buscai-me e vivei. Esta era a palavra que o profeta Amós pregava. E nós entendemos que para haver derramamento, e ele pregava para que houvesse derramamento do Espírito Santo naquele período, naquele tempo, ele pregava contra o formalismo ao qual estava vivenciando, é necessário quebrantamento. E só há quebrantamento quando há busca, só há quebrantamento quando há entrega. E por vezes tem muita gente tendo a casa de Deus como Sansão, chamado, mas já perderam a unção há muito tempo, porque tem brincado com as coisas do Senhor, se entregaram ao formalismo, começaram a brincar com o pecado. E quando nós começamos a brincar com o pecado, nós começamos a nos tornar crentes formais. Nós vivemos tempos ao qual muitos crentes têm brincado com o pecado. É uma concessão aqui, uma concessão ali. É isso, não tem nada a ver daqui, isso não tem nada a ver dali. Quando vai ver, foi-se a glória e acabou. Foi-se a glória do Senhor, a presença já não está mais. Sansão vai para a batalha, mas já não vence mais batalhas. E hoje, enquanto nós não temos visto isso, né? Grandes homens que vão para a batalha, mas não vencem mais batalhas, porque a presença já não está mais. Nós temos visto com facilidade almas se entregando para o reino. Por quê? Às vezes não vemos, porque a unção já não está mais, a presença já não está mais, é um formalismo, é um legalismo, é uma formalidade muito grande, mas o Senhor quer mudar essa história através do que? Da busca. Buscai-me e vivei. Esta é a palavra de Deus. Você tem buscado ao Senhor como se deve buscar? Ou você tem sido um crente formal, um mero formalista? Que Deus nos ajude a não sermos formais, mas que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para voltarmos a ver milagres acontecer. E quantos têm feito concessões de tantas coisas, pessoas subiram no altar de qualquer maneira, com
brincos, tatuagens, calça comprida, uma série de coisas. As pessoas subindo no altar brincando com a palavra, usa o altar para brincar, contar piada. A unção já se foi há muito tempo, então quando a unção se vai, não há batismo com o Espírito Santo. Quando a unção se vai, não há entrega de mistérios. Quando a unção se vai, não há cura. Quando a unção se vai, não há libertação de almas. Por vezes não vemos mais em nossos púlpitos os demônios caírem por terra. Cadê a unção dos nossos obreiros? Por vezes não vemos mais em nossos púlpitos pessoas mais se derramando, se entregando para Jesus, chorando. Cadê a unção dos nossos obreiros? O formalismo por vezes está tomando conta das nossas igrejas. Estamos habituados a cultos formais, mas já perdemos a unção por vezes há muito tempo. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a sua presença de todo o coração.